Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero. E eu quero, pessoal, começar agradecendo a todos que já estão fazendo parte da nossa comunidade, a todos que já se inscreveram em nosso canal, a todos que já curtiram nossa fanpage no Facebook. Enfim, eu estou muito feliz com a participação de cada um de vocês que estão começando do zero com a gente, que estão começando desde o início da nossa comunidade aqui nas redes sociais, e isso é muito importante. Vocês não imaginam o quanto isso é importante, o quanto isso faz a diferença para o nosso trabalho. E a cada dia que passa a gente está tendo o feedback, o retorno da nossa audiência, daqueles que já estão acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais. E eu também tenho a participação de um grupo fechado lá no Facebook, um grupo chamado Ilustradores do Brasil. E lá tem uma galera lá que curte muito ilustração, é um pessoal que está a 1000 por hora lá, curtindo bastante a respeito de ilustrações, de super-heróis, ilustrações de todos os estilos, eles curtem bastante. E eu também estou postando os nossos conteúdos lá para esse grupo fechado. Eles estão curtindo bastante, estão deixando comentários abaixo das nossas ilustrações, dos nossos vídeos. E tudo isso aí é motivo para muita alegria, muita felicidade. Pessoal, como vocês podem ver, nós estamos aqui com o nosso personagem da vez, o nosso super-herói, dessa vez, que é o Homem-Aranha. Vocês percebem aí que eu preparei o desenho do Homem-Aranha, tá todo em preto e branco, né? Como a gente começa a cada ilustração que a gente vai fazer. Só que dessa vez o que eu fiz foi o seguinte: eu preparei, como vocês podem ver, um cenário de fundo. E é um cenário em ruínas, né? Uma cidade em ruínas, um cenário caótico, um lugar bem de acordo, imagino eu, com a realidade dos cenários, né, que o Homem-Aranha enfrentava ou enfrenta nos episódios, nos filmes, né, como a gente pode ver. E, obviamente, tem que ser uma cidade, né, com muitos prédios, com prédios muito altos, né? Como é o caso aqui. Só que a cidade está em ruínas. Vocês podem perceber que é um ambiente também bastante escuro. E eu escolhi exatamente esse cenário de fundo pelo seguinte, porque eu vou trabalhar bastante com efeitos de luz e sombra na roupa, no rosto, na máscara do Homem-Aranha. E vocês vão perceber isso, que eu decidi fazer essa ilustração do Homem-Aranha de acordo com o cenário no qual ele está inserido, que é um cenário de uma cidade em ruínas, uma cidade escura, né, um cenário caótico, e eu tenho que fazer a pintura, a ilustração de acordo com o cenário que a gente está observando, como vocês puderam ver desde o início do nosso vídeo. Então, desde o primeiro momento, como vocês podem ver, eu selecionei aqui a parte dos olhos do Homem-Aranha, e o tom de azul com o qual eu vou começar a trabalhar nos olhos dele, obviamente não dá para ver, no caso do Homem-Aranha, não dá para ver os olhos, a gente observa apenas a máscara, né? E mesmo assim a gente tem que trabalhar dentro de uma proposta na qual a gente está inserindo o cenário ao redor. Então eu vou trabalhar com um tom de azul, ou melhor, com vários tons de azul nos olhos dele, mas observando que eu vou trabalhar com um brilho mais intenso. Esse azul é um azul mais claro, como vocês podem ver, e eu vou trabalhar com um brilho na lateral dos olhos. Eu deixei em branco, como vocês podem ver,
porque o brilho ele tem que ser mais forte nos olhos. Em toda a roupa do Homem-Aranha eu vou colocar mais intensidade na parte da luz e da sombra. Daqui a pouco vocês vão começar a entender o que é que eu pretendo fazer nessa ilustração. E eu vou usar um pouco mais de textura também. E eu vou começar a trabalhar com essa textura a partir agora dos olhos também, para que eu possa realçar esse brilho que eu preciso ter nos olhos. Na verdade, essa parte da ilustração, que são os olhos, eu diria que é a única parte, ou talvez a parte principal, na qual o brilho vai ser mais intenso. A cor vai ser mais intensa do que nas outras partes do corpo dele, da roupa dele, porque eu quero dar um destaque realmente no brilho dos olhos. Vou pintar agora o outro olho usando a mesma referência para que eu possa ter o mesmo resultado do outro lado, no outro olho. Vocês percebem que eu coloquei um azul mais escuro no canto direito, né? Para quem está vendo, obviamente, a ilustração, no canto direito do olho está mais escuro, o azul. E é claro que agora eu tenho que fazer o inverso no outro olho, né? Do lado esquerdo, no canto esquerdo do outro olho, né? O azul mais escuro. E com isso, como vocês podem observar, eu vou dar um destaque na parte mais clara do olho. Eu estou dando um destaque no brilho dos dois olhos, para que realmente traga uma sensação de que os olhos estão brilhando, porque se trata de um ambiente escuro, como eu disse desde o início. Agora eu estou selecionando os dois olhos, porque eu pretendo já, a partir de agora, começar trabalhando com uma textura também. Essa textura pode dar a noção de que o material do qual é feito essa parte do olho, essa textura vai demonstrar que esse material é diferente por exemplo, da máscara, do restante da máscara, né? Vamos supor que a máscara seja feita de couro, né? Um tipo de couro, e obviamente é diferente do material que é feito o olho. Justamente por isso que eu escolhi aplicar essa textura, e vocês vão entender agora. Essa é uma textura mais clara na parte mais clara do olho. E eu vou colocar a mesma textura, numa intensidade mais escura, na parte mais escura também. Já dá para vocês entenderem, né, que o olho dele vai ficar bem diferente de todo o resto da roupa, da máscara. O legal dessa técnica que a gente usa, como eu tenho mencionado nas outras videoaulas, como eu tenho deixado bem claro para vocês, é que a aerografia,
que é a técnica como se a gente estivesse pintando com um revólver de pintura, ou até mesmo com o próprio aerógrafo, que é uma caneta que solta a tinta em forma de spray, né? Além da aerografia, que é a tinta em spray, como os americanos chamam de airbrush. Airbrush. Essa que é que eu imagino que seja a pronúncia. Que nada menos do que a pintura em spray. Só que, junto com a técnica da aerografia, vocês podem perceber que aqui no Photoshop a gente pode usar outros recursos, e um deles, como vocês têm visto aí, é a textura. Existem vários tipos de texturas aqui no Photoshop. Uma hora eu vou falar um pouco mais a respeito de cada uma delas. São várias texturas, são vários tipos de pincéis, vários tipos de canetas que a gente tem à disposição para ilustração, para desenhar aqui no Photoshop. Para quem não conhece a fundo ainda esse programa incrível que é o Photoshop, então para quem gosta de desenhar, para quem gosta de ilustração, para quem pretende ser um ilustrador em breve, seguir essa carreira, o legal é que o Photoshop, na minha opinião, é uma ferramenta completa para a gente trabalhar com ilustração. Agora estou aplicando o azul das bordas, né, dos olhos da máscara do Homem-Aranha, um azul mais escuro, né, e que depois eu vou aplicar também a mesma textura nessa parte, dando a entender que ela é feita de um material diferente do material da máscara, do restante da máscara. Vocês já podem observar que o brilho dos olhos é algo já que se destaca. E eu estou fazendo isso de propósito porque os olhos precisam estar brilhantes, porque precisam estar com um brilho todo especial, bem mais claro do que todo o restante do desenho, porque se trata de um ambiente escuro, como eu já havia dito para vocês. O resultado já está bem interessante, já está bem próximo daquilo que eu imaginava que podia ser essa ilustração do nosso personagem Homem-Aranha. Essa técnica da aerografia, eu posso afirmar para vocês que é uma técnica que traz resultados incríveis na ilustração e que, teoricamente, não é uma técnica complicada, não é algo que poderia trazer alguma objeção, algum sentimento de, puxa vida, eu gostaria tanto de ser um ilustrador, de trabalhar com ilustração, mas as técnicas, os recursos que são apresentados para a gente, parece que complicam mais a vida, o trabalho da gente. E, na verdade, o que eu tenho observado como ilustrador nesses últimos anos é que a aerografia, da forma didática, como a gente procura explicar nas nossas videoaulas, a aerografia é uma técnica que relativamente ela é mais simples do que as demais, do que as outras. Vocês poderão acompanhar em outros canais de outros ilustradores
outras formas de ilustração, outras técnicas que eles ensinam. Grandes ilustradores, grandes profissionais que estão também apresentando seus métodos, seus trabalhos nas redes sociais. E, como já disse antes, eu acredito que a aerografia, para quem está começando agora, é uma alternativa para que você possa entrar de vez nesse universo da ilustração profissional. E mesmo que você não queira se profissionalizar como ilustrador, eu acredito que é uma técnica que, conforme os resultados vão surgindo, tudo isso vai trazendo para a gente uma satisfação, uma alegria de ver os resultados dessas ilustrações, desses trabalhos que a gente vai fazendo usando essa técnica. Então, eu acredito que o resultado, ele é o que vai fazer compensar aquela provável dificuldade, aquela suposta dificuldade que você poderia enfrentar no início das aulas, no início dos seus trabalhos, seus primeiros desenhos. Como vocês podem ver, eu já terminei parcialmente, essa primeira etapa dos olhos, e agora eu vou partir para a máscara. Vou escolher aquele vermelho que eu já havia escolhido antes, no início da videoaula, mas não era para usar naquele momento, e eu vou usar agora. Lembrando que essas cores que eu já havia escolhido anteriormente são as cores originais do super-herói Homem-Aranha, as cores que são usadas realmente nas ilustrações profissionais do nosso personagem, do Homem-Aranha. Eu comecei com um tom mais escuro de vermelho, e agora eu vou trabalhar um pouquinho mais com um tom mais claro. Vou clarear um pouquinho mais. Para dar um destaque maior, Agora o vermelho mais claro ele está predominando, mas eu ainda vou trabalhar na sombra. Na sombra, num efeito de luz também, e também vou trabalhar com a textura. Em cada parte da máscara dele, vocês vão observar que eu vou obedecer o efeito de luz e sombra que eu preciso aplicar em cada uma dessas partes da teia de aranha, que a máscara do Homem-Aranha é o formato, Ela é uma máscara em formato de teia de aranha. E o legal é que eu posso trabalhar em cada uma delas separado. Eu posso trabalhar em cada uma delas separado das outras, como também eu poderia trabalhar em todas elas juntas. Mas por causa dessa sombra que vocês estão vendo na lateral, eu acho por bem trabalhar em uma delas por vez. Já coloquei a sombra e agora eu acho que seria interessante já colocar a textura. Não, acho melhor colocar um brilho antes, o brilho que vai acima um pouco
bem próximo da testa dele, um brilho que vai dar todo um realce, todo um destaque legal nessa parte, nessa região da testa dele. E agora sim eu acho que seria uma boa ideia já aplicar uma textura, para que vocês possam ver a diferença e o resultado que eu quero aplicar nessa ilustração, para combinar com o cenário de fundo, que é um cenário escuro, né? Um cenário caótico. Vou aumentar um pouquinho a intensidade da cor. E agora a gente aplica a textura. E olha que legal que vai ficando. Olha só o resultado, pessoal. Em cada parte da máscara dele, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo efeito, só não aquele brilho mais claro, em branco, né, partindo para o branco, porque é só nessa região da testa que vai ficar esse brilho. Só nesse ponto. E o resto eu vou colocar, olha só que legal. E o resto eu vou colocar o vermelho em vários tons, né? E essa parte mais escura, na verdade é um marrom. A gente parte do vermelho e vai escurecendo até ficar no marrom na sombra. Olha que legal que está ficando. Agora a gente vai fazer do lado de baixo, né? A mesma coisa, o mesmo processo, pegar o mesmo vermelho. Essa ilustração, parecido com as outras ilustrações que a gente tem feito, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar alguns minutos aqui explicando para vocês todo o processo, como a gente vai fazer a ilustração como um todo, né? Mas o que nós estamos fazendo aqui na máscara dele é basicamente o mesmo processo nessa ilustração, do início até o fim. Claro que cada parte do corpo, cada parte da roupa dele são tonalidades diferentes. A gente tem que obedecer os efeitos de luz e sombra, né? Mas depois, daqui a pouco, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aumentar a velocidade do vídeo para que a gente possa ganhar tempo e não deixar esse vídeo muito longo, né? Muito cansativo. Mas essa parte que a gente está fazendo, que eu decidi fazer a princípio, que é a parte do rosto, da máscara, dos olhos, já é já é suficiente para que vocês possam entender como a gente trabalha com esse processo de ilustrar com aerógrafo. Como é legal fazer as nossas ilustrações através dessa técnica incrível que é a aerografia. No final dessa ilustração, quando ela estiver pronta, vocês vão observar e vão entender o porquê eu insisto em trabalhar com essa técnica para que a gente possa realizar trabalhos que realmente possam impactar
Aqui eu vou ter que voltar um pouquinho no histórico aqui, porque não era exatamente aquela cor que eu queria colocar na textura. Eu queria trabalhar com a textura no tom mais escuro do marrom. Queria só mudar a tonalidade. Não é essa. Estou trabalhando com a textura em vermelho. E na verdade o que eu quero é no tom escuro, que é o marrom. Como eu fiz agora com o conta-gotas, copiei o tom do marrom, a cor marrom, né? Agora sim. E aos poucos a gente vai dando forma à nossa ilustração de hoje, que é o nosso Homem-Aranha. Olha só como está ficando, pessoal. Que legal. E depois, quando estiver quase próximo do final dessa ilustração, vocês vão observar o contraste entre o personagem com o cenário de fundo que a gente escolheu. Na verdade, vai ter um contraste, porque essa roupa do Homem-Aranha, esse vermelho, ele se destaca em relação ao fundo acinzentado da cidade. Como vocês podem observar, a cidade está em ruínas, é um cenário caótico, como eu disse no começo, e ele está... A cor predominante do cenário de fundo é um cinza, né? Não é praticamente um cenário como outros, né, que a gente usa com frequência, cenários coloridos. E eu escolhi esse cenário justamente nessa tonalidade de cor, nesse tom acinzentado, para contrastar com a roupa do Homem-Aranha, que é uma roupa vermelha, né? Predominantemente vermelha, o uniforme do Homem-Aranha. E vocês vão ver no final como vai ficar legal o contraste e, ao mesmo tempo, outra coisa que eu queria falar, a harmonia entre o personagem, entre o desenho principal e o fundo, o cenário de fundo. Vai ser harmônico porque a sombra, os efeitos de luz e sombra, eu estou aplicando no personagem por causa do cenário escuro que nós temos atrás do Homem-Aranha. Então, ao mesmo tempo que vai contrastar com o cenário, ele vai ficar em harmonia, como se fosse, né, um complemento do cenário que está por trás. Já essa parte já ficou um pouco diferente, né? Eu já coloquei um pouco mais de sombra. E agora eu vou trabalhar novamente com a textura num tom mais escuro do marrom. Vou ampliar um pouquinho, né, para que vocês possam enxergar melhor. Ele já está num tom escuro e, como vocês podem ver, eu vou aplicando suavemente a textura. Vocês percebem que ela realça um pouco mais
ela quebra essa passagem de degradê do aerógrafo e ela destaca mais, dá uma impressão de que é uma superfície que não é lisa por causa da passagem do degradê das cores, o que nos dá a impressão de que é uma textura, que é uma peça que lembra um pouco um tipo de couro, né? Essa máscara do Homem-Aranha. Assim como a máscara do Batman também, que são peças, são materiais que a gente imagina que são feitas de couro, né? Que é o que nos dá a entender. Agora, voltando para o aerógrafo, a gente vai trabalhar na outra parte. Olha só o efeito, que legal que fica, né, pessoal? Que legal que fica conforme a gente vai trabalhando na pintura, na ilustração, a gente vai obtendo o resultado, justamente o resultado que a gente espera, quando a gente planeja, né? Quando a gente quer fazer algo de acordo com o desenho, com o cenário ao redor, com a proposta da ilustração final que a gente pretende alcançar no final, o resultado. E conforme a gente vai fazendo o desenho, é uma jornada que a gente vai vendo o resultado durante o processo, né? E é isso que traz mais satisfação, mais alegria, quando você está vendo durante o processo do que você está fazendo, você já está vendo o resultado. Mesmo que seja um resultado parcial, algo que ainda não foi finalizado, mas você já se sente satisfeito, você já imagina, puxa vida, que legal, né? Que legal que eu estou fazendo um trabalho profissional, um trabalho ou próximo dos profissionais, daquilo que fazem os profissionais, mas é algo que está diferente, que me traz satisfação, alegria, de saber que eu tenho capacidade, que eu posso fazer algo que se destaca, né? Olha, e a gente já pode ter uma noção de como vai ficar essa ilustração só por essa pequena parte do desenho, pequena parte da máscara do Homem-Aranha. Muito legal mesmo. Pessoal, vocês percebem que eu fico entusiasmado, né? Com cada parte do processo, cada trabalho que a gente faz, cada ilustração, cada desenho, cada quadro, cada detalhezinho, não tem como ficar indiferente a uma técnica tão legal como essa, que é a aerografia, porque ela traz resultados incríveis, né? A gente pode fazer desenhos fantásticos com essa técnica. Então não tem como ficar indiferente diante de algo que nos traz essa satisfação de saber que o nosso trabalho está sendo bem feito, o resultado está ficando legal, muito profissional mesmo. Não tem como negar que é um trabalho de um profissional, né? E a proposta da nossa comunidade aqui, do nosso canal aqui no YouTube, da nossa fanpage no Facebook, enfim, de todas as redes sociais nas quais a gente pretende ingressar, além dessas aqui, a nossa ideia, nosso propósito é passar para vocês essa mesma satisfação, essa mesma realização quando a gente obtém os resultados incríveis
com o nosso trabalho nas ilustrações. Aqui eu vou tentar colocar um efeito diferente. É coisa da minha cabeça. Estou tentando colocar um brilho externo, um brilho diferente e uma sombra. Mas eu acho que não vai dar certo, não. Acho que eu já estou viajando demais, não é esse o caminho. A proposta aqui dessa parte da ilustração não tem nada a ver com o que eu estou fazendo aqui, pessoal. Não façam isso em casa. Às vezes a gente faz algo de teimoso que a gente é, e depois, no final, a gente vê que não tinha nada a ver. E o legal do Photoshop aqui é que, se não dá certo uma parte do desenho, como essa aqui que eu estou fazendo agora, que pelo jeito não vai ter nada a ver, eu queria fazer um negócio aqui, mas acho que a minha ideia não foi uma feliz ideia. Eu não fui muito feliz nessa tentativa de fazer um negócio diferente aqui na parte da sombra. Mas o legal da aerografia e o legal da gente trabalhar com Photoshop é que a gente pode desfazer o que foi feito ou refazer ou fazer por cima. Eu posso pintar por cima dessa área aqui que eu estou ilustrando. Se não ficar legal do jeito que eu estou fazendo, como vocês estão observando que não está legal, não tem nada a ver, o que eu posso fazer é o seguinte, é pintar por cima, tranquilamente, e refazer a pintura, refazer o desenho. Se não ficou legal, a gente faz tudo de novo. Ou desfaz aquilo que não deu certo. Que é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou consertar essa caca que eu acabei fazendo aqui nessa parte, mas tudo bem, isso acontece nas melhores famílias. Não fiquem preocupados, não fiquem desesperados, porque a gente pode resolver isso aqui tranquilamente. Eu vou fazer o seguinte, eu estou pensando em passar para outra parte do desenho, da ilustração, e esse lado aqui eu vou corrigir depois. Realmente não ficou legal, não ficou legal. Eu vou trabalhar na outra parte aqui, pessoal, porque eu quero encontrar a sequência do brilho e da sombra que eu comecei nas primeiras partes, na parte de baixo. Então eu quero dar sequência na parte de cima. E para isso eu tenho que acertar o efeito de luz e de sombra, para que eu possa dar sequência a todo o restante da máscara do nosso Homem-Aranha, né? Realmente não deu certo aqui. Às vezes a gente tenta, né, de teimoso, né, insiste em algo que não vai dar certo, e a gente vai teimando, mas percebe que não é nada daquilo que a gente
deveria fazer, né? Realmente, essa parte não ficou legal. Não ficou legal. Vou trabalhar um pouquinho com textura aqui. Às vezes acontece isso, né? Da gente tentar, da gente imaginar uma solução para uma parte do desenho. Eu queria até explicar para vocês o que eu estou tentando fazer aqui, como se essa sombra aqui fosse a sombra de algo que tivesse por cima da cabeça dele, né? Algum objeto que estivesse fazendo sombra por cima, mas tipo como se fosse uma árvore, um galho de uma árvore por cima. A ideia a princípio era essa, né? Mas foi a mais infeliz das ideias, não tem nada a ver e eu vou ter que encontrar uma outra solução para essa parte de cima da cabeça do nosso querido Homem-Aranha. Vou pintar outra parte, a parte do lado, da lateral aqui, mas sem querer inventar a roda, né? Sem inventar moda e continuar na sequência do que eu já estava fazendo nas partes inferiores da máscara do nosso querido Homem-Aranha. Não vou inventar a roda, não. Tentar inventar a roda, porque a roda já foi inventada. Agora sim, eu tinha que fazer realmente isso, trabalhar com a sombra na sequência, como eu estava fazendo nas partes inferiores, nas partes da máscara, que a gente já tinha completado, né? Então, para que inventar moda? Então, vamos fazer a coisa da maneira certa, né? Sem criar pânico, sem ficar desesperado. Agora, na parte de cima, eu preciso colocar uma luz, uma iluminação. E eu imaginava essa iluminação nesse tom de amarelo. Algo mais ou menos assim, nessa tonalidade. Agora eu aplico a textura, como eu fiz nas outras partes. Aí a gente já começa a concluir dentro do mesmo processo, a mesma sequência, né? Aplicando as texturas. Primeiro o degradê, como vocês observaram, e agora a textura, para dar todo um realce, para dar um efeito bem legal. Agora sim a gente voltou ao normal, voltamos à normalidade, voltamos a fazer a coisa certa, do jeito que tem que ser feito, né? Na sequência da nossa ilustração. E agora a gente vai partir para o outro lado aí. E vamos corrigir, né? Ou melhor, vamos fazer do jeito certo nessa outra parte da máscara. E a outra ali que a gente fez uma caca, que deu tudo errado,
eu vou corrigir depois. Eu vou deixar para corrigir depois. Porque aqui nessa parte da máscara, eu preciso colocar aquele brilho na sequência. O brilho que eu coloquei na parte de baixo, eu preciso aplicar esse brilho nessa parte de cima também. E um pouquinho da sombra, né? E o brilho na parte superior. Aos poucos vai ficando legal, vai dando um resultado muito legal, vocês vão observar. Ó, agora eu estou colocando uma sombra intermediária. Que era o que eu devia ter feito na outra parte lateral. Uma sombra, né? Em cima da cabeça dele, uma sombra intermediária acompanhada pelos brilhos, né? Agora eu coloco esse brilho, ó, dando sequência para o que eu já tinha feito embaixo. Acho que ele pode ficar um pouquinho mais forte, mais claro. Exatamente. É isso que a gente devia ter feito. Vocês percebem como ficou legal agora? Como eu consegui colocar uma sombrazinha aqui para dar um destaque, né? Passando de uma parte para outra, isso. E agora sim eu consegui fazer o que eu devia ter feito na outra parte, que deu tudo errado. Agora sim ficou legal. Vocês percebem como tem hora que a gente quer fazer uma coisa e de repente dá um branco, a gente acaba não conseguindo alcançar o objetivo que a gente queria alcançar. Mas isso faz parte, pessoal, isso faz parte. Por isso que eu digo para vocês que é sempre bom a gente trabalhar com referências, né, das ilustrações que a gente está fazendo. Agora sim, o resultado ficou legal. Pessoal, olha, eu acho que essa primeira parte, esses primeiros minutos que nós passamos aqui, conversando, né? Essa conversa que, na verdade, é um monólogo que eu fico falando o tempo todo com vocês, mas eu quero em breve ter o feedback de vocês, ter os comentários abaixo dos vídeos, para que a gente possa trocar bastante ideias novas a respeito dos trabalhos, das ilustrações que a gente está fazendo. Então, depois de passar esses minutos aqui com vocês, demonstrando, né, como ficou essa primeira parte da nossa ilustração, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que já foi suficiente, né, para explicar essa primeira parte. Então eu vou acelerar no nosso vídeo novamente para a gente adiantar bastante o nosso trabalho, o nosso desenho do Homem-Aranha. E no final do vídeo eu volto para a gente conferir como ficou essa ilustração no final. Tá ok, pessoal? Então um forte abraço, a gente vai se falando nos próximos vídeos e no final eu volto para a gente conferir como ficou essa ilustração. Um forte abraço, pessoal, até daqui.
Então, pessoal, estamos chegando a mais uma conclusão de uma ilustração da nossa comunidade Designer Gráfico do Zero. E como vocês podem ver aí, ficou muito legal, ficou um trabalho excelente dentro daquilo que foi proposto desde o início dessa proposta, né, dessa ilustração. Vocês se lembram que eu disse desde o começo que o cenário de fundo era um cenário que já existia, que já estava pronto, e eu utilizei esse cenário pelo seguinte: já expliquei logo no início do vídeo que eu pretendo, ou melhor, que eu estava pretendendo fazer uma ilustração com muitos efeitos de luz e sombra, justamente porque o cenário, como vocês podem ver, o cenário escuro, muito escuro, uma cidade em ruínas, um cenário caótico, né? Uma situação que pedia do ilustrador que ele colocasse esse tipo de efeito, esses efeitos de luz e sombra no personagem, como vocês podem ver, e ficou de acordo realmente a imagem do personagem, do Homem-Aranha no caso, com o cenário que nós já havíamos escolhido antecipadamente. Pessoal, ficou muito legal, o resultado ficou ótimo, dentro daquilo que a gente havia feito, dentro da proposta que a gente teve desde o início para essa ilustração. E essa foi apenas mais uma etapa da nossa série de super-heróis da Marvel DC. E a gente tem muitas surpresas, tem muitas novidades para os próximos vídeos. Eu quero agradecer mais uma vez, pessoal, pela presença de vocês aqui no nosso canal no YouTube, na nossa fanpage, no Facebook. Agradeço pelas curtidas, pelas inscrições daqueles que já fazem parte do nosso canal, e quero pedir que você, se você tiver alguma dúvida, se você quer se tornar um ilustrador, se você quer deixar algum comentário abaixo dos vídeos, eu estou à disposição para atender a todos e responder a todos os comentários. Pessoal, muito obrigado. Pessoal, um forte abraço. Valeu por mais uma jornada aqui comigo, e no próximo vídeo a gente vai estar com novidades e com um outro personagem, um outro super-herói do qual a gente gosta muito. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo, até logo!